Salve os irmãos também com a Shalom do Eterno. Que a bondade do Eterno possa nos alcançarmos, cada um de nós, e que possamos melhorar na presença do Eterno. O Eterno disse: nada eu faço sem primeiro revelar para os meus pequenos. Então, cuidar da palavra do Eterno, dos mandamentos, das doutrinas do Criador. Que o Eterno vem buscar um povo especial, diferente. A gente tem que ser mais inteligente em buscar o Eterno. O Eterno disse: vocês morreram para o mundo, esse mundo aqui não tem mais nada para nós não. Eu sempre tenho aconselhado: se vocês morreram para o mundo, diz o Eterno, busca as coisas que são de cima. E as coisas que são de cima é difícil de buscar. Aqui da terra aqui a gente tem muita vontade de buscar, mas as de cima não. A gente às vezes pergunta para nós mesmos como que é difícil buscar as coisas de cima. A oração não passa de 1 minuto, consagrado nem se fala, jejum nem se fala, visitar muito menos. Observe isso aí que eu estou falando comigo, a nossa vida. Que as coisas de cima é difícil. Aqui da terra aqui nós somos fogosos para fazer. Só que nós temos que entender que nós já morremos lá, essas coisas não é mais com nós. Então nós temos que ter um outro pensamento de buscar as coisas que são de cima. E as coisas de cima é difícil de se buscar. E é a mais necessária da nossa vida. É as coisas de cima. Aqui tudo passa. Aqui a gente vê que a gente vai, nasce, cresce, aí fica velhinho. Se alcançar, parte para o outro lado. E às vezes o tempo passa tão rápido que você não consegue melhorar na tua vida espiritual. Porque para mudar na vida espiritual tem que ser uma luta constante. Sabe, constante. Porque os obstáculos, por isso que o Eterno ele já falou, com aquele que lança a mão no cabo do arado e olhar de um lado para o outro, ele não é apto, ele tem que olhar para frente. Para frente nós temos que estar sempre olhando, sabe? Então desligar dessas mundão com o mundo, hoje nós conversamos, isso aqui está pegando fogo, irmão. O planeta, ele está de um jeito e às vezes muitos não estão se dando conta dos dias que nós estamos vivendo. Então nós temos que parar um pouquinho, tiver um tempinho aí, consagra a sua vida, põe em jejum. Muitos irmãos da nossa comunidade são jovens, menos de 30 anos, 40 anos. Pessoas nessa idade aí, irmão, tem que jejuar no mínimo uma vez por mês. Se quiser alcançar a água do Eterno. Eu tive na minha vida de jovem, eu consagrava, entrava um sábado de manhã no quarto, só saía da hora da reunião. E aquele só vinha comer depois das 10. Que hoje, irmão, quanto mais forte a carne, que nós gostamos de comer. E quanto mais barriga cheia, mais fraco no espírito você vai ser. E eu também. Nós não podemos esquecer disso. E nós temos muita vontade de comer. Tudo que faz é comer. Ah, então o quê? Vamos comer. O tempo passa. E nós temos que consagrar nossa vida. Tá vendo os homens do passado, os grandes homens, ninguém venceu batalha sem jejum, sem consagrar sua vida. Sabe? Então, nós temos que aprender um pouquinho daquilo ali, para nós poder melhorar nossa vida espiritual. Porque a nossa vontade é grande ir no milênio. Todos nós queremos ir no milênio. Porque a gente vê a nossa luta do dia a dia, irmão. Imagina nós nessa labuta do nosso dia a dia aqui, ó. E de repente nós ficar de fora, ser reprovado. Por causa de uma coisinha, de outra coisa, desses brotos que vai sair, nós vamos ficar de fora. Então nós precisamos melhorar. Quando nós olhamos aqueles homens do passado, irmão, aquelas mulheres de lá, mano, a gente baixa até a cabeça de envergonha, porque como que aqueles homens, quando eles sim colocavam a sua vida diante do Eterno, como que eles mudavam a vida deles, mano? Era uma mudança extraordinária assim, que você não... E nós temos que pedir ao Eterno essa força, para nós alcançar pelo menos um pouquinho daquilo ali, sabe? Que às vezes quando nós vemos doutrina, tem alguns irmãos que dão risada, acha graça. Irmãos, a gente, irmão, nós temos as coisas do Eterno, nós precisamos, cada vez que os dias vai passando, mais difícil é para buscar o Eterno, mais a opressão satânica vai tomando conta do mundo, mais problema vai se levantando de todo lado para te sufocar. E às vezes tem alguns que já não estão conseguindo malemar respirar, espiritual falando. Material não, material, irmão. Isso aqui vai continuar do mesmo jeito que está, comendo, bebendo. A profecia do Eterno diz que é assim. Todo mundo vai estar comendo, bebendo, casando, dando, vai ser dias normais. Cuidar muito, irmãos, porque os lançamentos das modas aí, que estão lançando, coisas satânicas lançando no mundo, e muitas crianças nossas se envolvendo com as coisas satânicas. Você me perguntar, mas como? Observa as coisas. A maioria dessas coisas que encafifa as crianças, mano, que as crianças choram, ficam loucas para ter. Essas coisas quase tudo ofertadas para Satã. E de repente nossos filhos estão ali e nós não conseguimos, às vezes, orientar os nossos filhos. Para sair fora desses caminhos aí. Orienta teu filho. Hoje já foi falado isso aqui. Ensinar eles, orientar eles. Mas às vezes a gente vai lá mesmo, a gente vai de compra. Tá, gente, irmão, eu aprendi muitas coisas na minha vida, no decorrer dela.
Principalmente esse negócio de super-heróis aí, essas coiseiras aí, sabe? Que é lançado com as crianças, dá febre nas crianças. Pra querer, chora e sapateia pra querer aquilo ali. E é bonito mesmo. Botar o seu filhinho de super-homem fica lindo, né? Mas observa que nós hoje, nós somos outro tipo de gente. Quando nós aceitamos o eterno, tudo vai mudando dentro de nós. O jeito de nós pensar, agir, tudo que nós hoje façamos, nós temos que colocar diante do eterno. Hoje eu vi a pregação lá, quando o eterno soltou lá, mandou Noé soltar falando lá como é que o corvo sentia dentro daquela arca. Sentindo aquele fedor de carniça lá fora, e ele, ai, que vontade lá fora, e tudo fechado. Você imagina? Então muitos irmãos, hoje eu vi quantos irmãos saíram daqui, irmãos, distanciaram, porque o cheiro da carniça batia no nariz, vontade de comer aquilo ali. Só esperou abrir uma portinha para ele, igual o corvo lá, quando abriu a portinha de cima da arca, ele partiu igual uma bala. Porque, irmão, vocês imaginam como ficou esse planeta depois daquele dilúvio de carniça, como ficou aquilo ali? E imagina um corvo que é comedor de carniça, como que ele ficou? Então nós temos que ter cuidado, porque esse cheiro de pecado, ele está ao nosso derredor ali, mas de repente você começa a sentir o cheiro dele. E quando pensa que não, você olha para a palavra, ela não te conforta mais. Eu falo porque eu já vivi isso na minha vida. Eu falo por experiência, de fraqueza espiritual. Que você passa o dia, passa a semana, você nem olha nisso aqui. Você cuida, nós cuidamos da vida nossa o dia inteiro, semana, e pouco tempo nós temos para o eterno. A oração é de 1 minuto e alguns nem ora a hora. Pega no sofá, no sono e bate ali, só vai lembrar no... Alguns não oram para deitar. Será que é loucura do Haroé já ir falar uma asneira dessa numa comunidade? Que tem umas 500 pessoas no Brasil, alguns, será, irmão, que alguns não oram para dormir, chega cansado, deita no sofá lá, assistindo a TV, que ele vai bater no soninho, o cara bate, ele encapota ali mesmo. Quando ele vem acordar, cansado de mais no outro dia. Nem orei. E às vezes acorda atrasado para o serviço, não deu tempo, o cara parte sem orar mesmo. Eu falo que eu já vivi isso, eu falo por experiência. Porque quando você não está bem, você não está bem espiritual. A vida espiritual é mais ou menos como a vida espiritual e material. Você tem como você ficar bem, saber que você tem que pagar teu aluguel, prestação para pagar, você às vezes doente, uma mulher doente, um filho doente, você tem de onde arrancar, e o cara bate na tua porta, quer o aluguel, você se dane, eu quero o aluguel. Se o armário não tem comida, e você não tem como você se mexer, tem vontade às vezes de trabalhar, mas tem alguém doente para você cuidar, e aquilo vai bater na opressão na sua vida. Eu já vivi isso, eu falo por exemplo por experiência que eu já vivi. E a vida espiritual não é fácil, o pecado vai levantando de cá, levanta de lá, problema de lá, porque se nós não vigiarmos, o pecado dentro da tua casa que devasta a tua casa. E eu falo para os irmãos que não tem bom. Eu já foi falado de Davi. Era um homem que diz as escrituras que era a corda do coração do eterno. E tinha mulheres bonitas. E tinha as concubinas que ele podia juntar de caminhão se ele quisesse. Mas ele interessou naquilo que ele não podia. E muitos irmãos, às vezes, interessam naquilo que não pode. O que pode, ele não se interessa. Pega o mandamento, isso aí... Agora, aquilo que não pode, o olho fica atento. O ouvido fica mais atento ainda. Para ouvir, para levar lá uma conversa, um negócio e outro. Mas o que pode fazer, não faz. E aconteceu isso lá. Hoje já foi falado de Davi. Não é que ele tinha vontade de ter uma mulher, que ele tinha um monte, tanto que ele quisesse. Tinha concubina, nem sei quantas lá, que ele escolhia as mais bonitas que ele precisava. Mas ele se engraçou com Betseba. Tá lá, então com nós é a mesma coisa. Essa caminhada continua a mesma caminhada. Se não vigiarmos, cedo ou mais tarde, o laço vem no nosso pé e nós cai da fé. Cai, eu falo, porque olha, irmãos, eu já vi gente cair da fé. Às vezes você já admirou de alguém que você nunca imaginava. Fala, mas esse irmão eu não acredito. Esse irmão, esse Haroé, cair da fé, não acredito. Esse irmão, aquele cara era tão fervoroso, não. Porque bom é o eterno. Aqui não tem bom. Se você bobear, você cai. Não tem negócio de Haroé, de bevachirete, mexiretim, de rabino. Não vigiou, você cai. Cai. E olha, eu nunca vi um bêbado se ele no primeiro começar a lamber a tampinha.
Primeiro ali ele dá uma tampinha, bebe um golinho, 2 golinhos. Quando pensa ele está caído na rua. Assim é o pecado. A gente vai abrindo mão dos mandamentos de um por um. Ah, não precisa isso aí não, isso aí. Eu não preciso não, a Shabat, não, isso aí não. A ser dizimista, não, isso aí não. Essa roupa, esse irmão tá com uma chatice com essa roupa aí. Não, eu visto aqui uma roupa mais longa aqui, lá fora. Ah, não, pensa, não, comigo não. E ele vai tirando. Aquilo que o Eterno ordenou, ele vai devagarzinho, quando pensa nele, está lá fora. Assim é o viciado. Você não vê o viciado, irmão? Eu falo para os irmãos com certeza do que eu estou falando. Nenhum jovem chega o primeiro dia e já bebe 2 litros de pinga. Não sei quem que falou que está com cirrose. Quem deu a notícia essa semana? Hã? É de uma pessoa aí que estava com cirrose que disse que bebe 2 litros de pinga por dia. Uma pessoa aí. Você entendeu? Mas sempre começa com pouquinho. Então o pecado na nossa vida começa de pouquinho também. O conselho sempre, evite o primeiro, corte no pé. Porque nós vamos ouvir muitos conselhos, irmão. Daí de fora, não, pode fazer isso. Porque vocês viram como é que o sistema, a religião está? A religião está um inferno, irmão. Quer saber o que é o inferno? Vira um religioso. Mas hoje está um... E se nós não ser vigilantes, nós começamos a trazer a religião para dentro de nós. Tá bom que olhar lá fora, mas lá está assim, está crescendo, está prosperando, gente de tudo quanto é buraco, gente sabe. Não te incomode com isso aí. Incomode com a palavra, com o zelo dela. Não precisa ser rico, não precisa. Você tem que ter temor do Eterno. Porque o temor é fonte de vida, irmão. E essa fonte de vida não está na riqueza, não está na pobreza, não está em lugar, está no Eterno. Você pode ser pobre, cheio do Espírito do Eterno, você pode ser rico, cheio do Espírito do Eterno, mas se você dá crédito nas coisas do Eterno, se você não dá, você não vai. Você não vai conseguir se encher do Espírito do Eterno, porque para encher do Espírito do Eterno tem que olhar para Ele. Nós não podemos só parecer servo do Eterno, nós não podemos só parecer, nós temos que viver, procurar viver a palavra do Eterno. Nós não, o Mashiach vive em mim. Mas será se o Mashiach vem em mim, eu ia conseguir fazer isso, xingar, maltratar? Irmão, quando o Mashiach vive em uma pessoa, ele fica diferente. Você pode observar desde o princípio. Aqueles homens, olha Saulo como é que ele era um matador daquele lá. O homem que matava, acabava com o povo do Eterno. Se o dia que o Eterno manifestou que ele abriu o espaço, deixou o Eterno entrar, quem virou aquele homem? Olha a diferença. Não quer fazer da vida, homem brabo, revoltado da vida, mas o dia que o Eterno fez uma hora que ele falou, não, mas o Eterno que vive em mim. Eu não posso ser mais esse homem. Eu não posso ser mais essa mulher, eu tenho que ser diferente. E você vai começar a sentir o gosto de ser uma mulher do Eterno, de ser um homem do Eterno. De não olhar para lá, para cá, se olhar para o Eterno. Não deixar pecado acumular na tua vida. É igual a casa quando começa a sujar. Suja o prato e joga na pia. O chão está sujo, ninguém limpa. E aquilo vai acumulando sujeira na tua casa. E a casa espiritual, que é você, começa a mesma coisa a amontoar sujeira. Ela vai acumulando, e quando você pensa que não, para sentar num banco desse aqui, irmão, quando você não está bem espiritual, é o maior trabalho do mundo. Tem gente que ele não consegue nem vir sentar num banquinho desse aí, que a coisa mais simples é sentar num banco. Mas o fraco na fé ele não consegue. Porque o desejo da vida espiritual, mano, é muito perigosa. Quando você começa a perder a luz do Eterno em você, você começa aquele vazio, sabe? Vai sendo vazio. Todos nós sentimos esse vazio. Só que alguns, quando sentem, eles já pulam. Falam, o quê? Isso não, tem que buscar o Eterno. E outros não, outros vai dando aquilo, vai dando corda para esses erros. Vai dando corda, quando ele pensa que não, ele não consegue. Ele vira um homem natural, comum. Porque ele tem que ser um pecador remido, não um pecador normal. Quando ele é remido pelo Mashiach, ele fica outra pessoa. O pecador natural, normal, quando ele peca, ele acha graça. Ele dá nó em alguém e fala, rapaz, deu um balão naquele bobão ali, fiquei famoso, que eu dei balão, levei tudo dele, vou tomar cerveja. Agora o remido não. O remido, se ele fala um palavrão, se ele às vezes passa batido, tem alguma coisa errada na vida, ele já, Eterno, não podia fazer isso. Se ele xingar um palavrão, meu pai, ele fica o dia inteiro agoniado com aquilo ali. Porque a remissão do Espírito do Eterno, lá tem ciúme dele de tudo que ele faz. Então nós temos que estar observando na nossa vida. Nós estamos achando comum essas coisas na nossa vida. Você xinga, tudo normal. Passa o dia, você nem perdão você pede para o Eterno, daquele palavrão que você falou. Você acha normal na sua vida. A gente erra, comenta, fala mal de um irmão, você nem sente mal depois.
Então nós precisamos melhorar, irmão, muito, porque o milênio, cada dia que passa, irmão, está se aproximando. Está se aproximando. E nós vemos muita gente aí, irmão, falando no nível Brasil, que a gente conhece só o Brasil mesmo, muitos irmãos fraquejando, não querendo mais o eterno, distanciando devagarzinho, fecha uma porta dali, fecha a outra ali, e estão achando tudo normal. Porque se nós não cuidarmos da doutrina do eterno, dos mandamentos, nós aqui dentro, sentados nesse banco aqui, só nós, não reflete nada aqui dentro, só vai ver a claridade dessas lâmpadas aí, ó, mais nada. Vão ficar tudo comum se nós deixar das doutrinas do eterno, deixar dos mandamentos. Por isso nós temos que brigar por causa da palavra, nós temos que ir para cima. Nós somos defensores da palavra do eterno. Nós não temos que aceitar pecado na nossa vida. Nós temos que falar, não posso aceitar isso na minha vida. Você tem que ir eliminando. Ou se você aceitar tudo, não, nós não podemos aceitar, nós temos que combater ele. Nós fomos chamados para isso, para combater o pecado, nós não podemos aceitar. Mesmo que às vezes nós falamos, volta atrás do eterno, me ajuda a mudar a minha vida, ajuda a melhorar a minha casa, os meus filhos, eterno, ajuda meus filhos a mudar o pensamento deles, ajuda minha esposa, meu marido a mudar, a melhorar. É só com oração. Agora que nós se incomodar, achar tudo normal, nós não vamos muito avante. Então nós fomos chamados para essa obra, para fazer o trabalho do eterno. Essa árvore que somos nós, escava o seu pé, põe um adubo da palavra no seu pé, para você começar a dar fruto. Às vezes você olha assim, poxa, eu dou melhor um fruto da temperança, mas continua dando esse fruto, porque são vários, continue. Se você não tem força de escavar os seus pés, para pode colocar um adubo, pede para os irmãos, uma oração, irmão, me ajuda, eu preciso de ajuda, irmão. Só que tem irmão que ele tem vergonha de pedir ajuda, ele não pede, ele pede lá para o mundano. Tem muitos irmãos que ele pede oração, ele vai lá com o mundano, falar com o mundano. Ele não quer falar com o eterno e muito menos com os irmãos. Ele quer passar batido na vida dele. Reclama lá para o vizinho, bebedor de cachaça, para a vizinha prostituta, mas para as pessoas do eterno ele não gosta nem de falar. Se não quer falar para o povo do eterno, não fala aí fora para o povo, vai falar para o eterno direto. Se confia, a sua confiança é tão grande, fale com ele. Não adianta, irmão, ficar contando nossa vida para o mundano aí fora. Não adianta, não vai resolver a nossa vida. Primeiro, conte para o eterno. Bem, se você tem fé de contar só para ele, conte só para ele. Se tem fé de entregar uma causa na mão do eterno, entrega na mão do eterno. Porque a partir que você tirar a causa da mão do eterno que foi colocada, você é responsável. E o preço você pode esperar. Cedo ou mais tarde ele vem ao teu encontro. Causa que nós põe na mão do eterno está colocada. Pode ser com o marido, pode ser com a mulher, pode ser com o filho, pode ser com o vizinho. Ponha lá a causa. Porque às vezes nós não percebemos que o eterno está nos ouvindo quando nós colocamos uma causa na mão dele. Às vezes nós abrimos as escrituras e lemos, será que isso aqui não é revista, não é jornal. Isso aqui é o que vai levar nós para o milênio. Então quando põe uma causa na mão do eterno, saiba colocar. Quando você fazer voto com o eterno, saiba votar. Que o eterno diz, é melhor tu não fazer o voto que tu fazer comigo, tu não está fazendo voto com o homem, está fazendo com o eterno. Irmão, o que chega de irmão aqui em casa, eu fiz um voto assim, eu fico olhando, mas você fez, eu fiz o voto. É difícil, irmão, voto, vocês cuidado com o voto. Votar com o Criador é difícil, cuidado. Não faça o voto daquilo que você... Porque nós seres humanos esquecem. Mas aquele mensageiro que anotou ali, ó, ele não vai esquecer. E lá, quando chegar a tua chegada, vai vir à tona tudo o que você faz e o que eu faço. Só faça o voto que você pode cumprir. O que eu já vi de irmão aqui fazendo voto com salário, irmão. Irmão, se o eterno me abençoar com aposentar, eu vou ser isso. Que nada, fez um voto em vão lá. Irmão, a gente tem que cuidar. Nós queremos, vamos ter mais cuidado com esses negócios de voto. Porque quando vocês fazem um voto e vêm contar para mim aqui, vocês não estão fazendo voto comigo não, mano. Hoje já foi falado aqui que nós temos que ouvir o eterno. Negócio. O Haroé está aqui para te dar uma ajudinha, os mexeretes, os bevaxeretinhos, para te dar uma ajuda. Mas o complemento com o Criador é você que tem que ter. Não adianta você ficar aqui, irmão, já olha para mim. Aí eu olho para você, você sai dando risada. Aquele rapazinho que pediu 10 mil de oferta, coloca os dentes novos aí. Vocês acham que eu fiz errado de pedir dinheiro? Eu botei meus dentes bonitos mesmo. Então, cuidado, você, compromisso com a sua alma, é você que tem que ter. É você que tem que ter compromisso com a tua alma. Você tem que ver o tanto de vontade que você tem de entrar no milênio. Você tem que ver o tanto de medo que você tem de entrar nas brasas do inferno, lá no último dia, no lago de fogo.
Qual que é o teu medo? Você tem mais medo? Qual que é o teu maior medo? De ficar de fora lá? Ou de poder entrar no lago de fogo? Você tem que escolher qual é o seu maior medo. Ah, mas eu tenho medo de se perder e ir lá para o lago de fogo, o último dia, a promessa do Eterno que vai ser lançado lá. Eu não quero, então vou ter um comprometimento com o Criador. Vou mudar minha postura, o jeito de eu falar, de eu agir na minha casa, no meu trabalho, no meu dia a dia. Porque nós temos que ser diferentes. O brilho do Espírito do Eterno tem que estar na vida de cada irmão que quer ir para o milênio. Porque só conversa mole não adianta. Se eu começar com conversa mole e não vivermos, procurar viver a palavra do Eterno, não vai me resolver para mim. Vai me condenar mais ainda. De só aparência. Nós não podemos viver de aparência. Tá? Então vamos cuidar das coisas do Eterno, da palavra do Eterno, dos mandamentos, da doutrina. Todos nós. Se você tem vontade de ir para o milênio, comece a mudar. A minha vontade de ir para o milênio, eu tenho que também começar a mudar a minha vida e melhorar mais. Para nós ter essa comunhão do Espírito do Eterno, sabe? Já começa aqui uma comunhão dos irmãos. Se tem comunhão, mas parece que o Espírito do Eterno trabalha diferente. Quando você está bem com os irmãos, quando você não está bem com qualquer irmão, você não fica bem. Quer ver quando você não está bem com aquele irmão, logo de frente aquele irmão já chega, shalom, irmão. Você, cara, já me enche saco de novo, cara. Chega no dia do lavar-pé, que o irmão bravo vai cair logo no seu pé. Não, é comunhão. Até se for possível, que é para nós ter comunhão com os irmãos. Irmão, a coisa que eu prezo é comunhão com meus irmãos. Erro muito, mas eu tenho fé o Eterno que vai me ajudar a ter mais comunhão com vocês. Comunhão com os irmãos é uma bênção do Eterno, irmão. Irmão, não tem coisa melhor que comunhão com os irmãos e com o Criador. Comunhão com o Criador e com os irmãos. Sabe se tem aquela comunhão, você poder chegar aqui na comunidade, dar aquele shalom. Que é tão difícil quando você não está bem com o irmão. Quer ver quando o irmãozinho, às vezes, você não está bem com ele está bem com você. Quer ver, a gente ouviu alguma coisa aí, de algum irmão aí, um lorota, que a gente ouve mesmo, uma lorota. O Almonte já falou, se bobear dessa aqui, ó. Quer ver me dar shalom. Antes falou pro fulano, falou mal de mim, ele nem falou, coitado. E a gente, shalom, mano. Cara, tem nem vergonha na cara, falou mal de mim, ele me dá shalom hoje. Fica assim, tem vergonha. Coitado, nem falou nada. Quer te dar um shalom com tanta alegria. Então não deixa descer dentro, não. Deixa descer. Nos dias que nós vamos viver, vai haver muitas coisas no nosso meio assim. Muita fofocaiada vai levantar, vocês podem esperar. Não só aqui, no mundo todo. Para tentar tirar sua comunhão com o Eterno, a sua paz. Que é tão... Irmão, eu já vivi isso, alguém chegando e falando, rapaz, já aquele irmão falou que você não presta isso, que levanta. Quer ver quando é uma mentira que levanta? Você olha assim... Se você não estiver bem, você já xinga ele também, perde aquele fofoqueiro. Já xinga ele também. Ele não fala, ele que não fala nada. Ele falou de mim, aquele lá um vagabundo também fez isso, e já começa a jogar tudo, velho. Mas quando você está bem, você só ouve. Falou mal, irmão? Falou. Põe ele na mão do Eterno, deixa o Eterno dar direção para ele. Vamos orar, agradecer o nosso Eterno, irmão.